Olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui ao vivo e a cores, transmitindo aqui da minha casa, falando um pouquinho, das palestras que tivemos lá no nosso Grupo Espírita Recomeço e que possamos mais uma vez dar início a esse pequenino trabalho que nós iniciamos, levando um pouco de conhecimento, levando um pouco de Evangelho, um pouco de Jesus aos lares que precisam, Mas antes disso, eu gostaria de agradecer a colaboração que nós tivemos lá no sábado agora passado. Nós fizemos nossa primeira festa julina, que foi muito boa, Tivemos ali, começamos desde as 14, fomos até as 16, 17 horas, até as 18, 19 horas, e tudo correu bem, com bastante harmonia, e de uma forma ou de outra alcançamos aqueles objetivos que estávamos precisando. Então, muito obrigado a você que contribuiu, que ajudou bastante. E que possamos, dar sempre, estar sempre aí atentos para que nós possamos estar vivos, estarmos sempre abertos, se faz necessário, alguns eventos, para que possamos manter a nossa casa aberta. E hoje, em especial, depois de 15 dias, nós estivemos na semana retrasada com a Vanice e hoje comigo, Aidar, e espero poder transmitir, espero poder contribuir também, falando um pouquinho que foi dito na semana sobre o Evangelho no Lar, e falar também sobre Sede Perfeitos, que está contido no capítulo 17 do nosso Evangelho. Então, eu hoje me proponho a esse trabalho de falar com vocês sobre isso, e vamos lá. Estamos aí aguardando um pouquinho que tenha um pouquinho mais de pessoas, para nós iniciarmos já, para darmos início. Sabendo, inclusive, que não há necessidade de termos aqui um número grande, porque muitas pessoas já nos disseram que também acompanham, eles vão em busca das nossas lives lá no nosso grupo, mesmo depois de termos apresentado. Então a gente fica também contente com isso, porque além de estarmos prestando esse serviço ao vivo, onde nós também nos colocamos à disposição para perguntas, e espero ter esse conhecimento das perguntas para poder responder, tá certo? Então vamos lá. Eu gostaria nesta noite de iniciar falando um pouquinho sobre o efeito, falando um pouquinho do Evangelho no Lar. Esse trabalho já é uma dos procedimentos desde ali do início das casas espíritas, que já iniciavam um trabalho de ajuda, de harmonização, um trabalho de iluminar os nossos lares, Então, o Evangelho no Lar, ele faz um escudo protetor, ele é um escudo de luz que ilumina a nossa casa e que impede que interferências externas possam adentrar a nossa casa, possam interferir no nosso bom andamento, possam interromper a harmonia do nosso lar. Então, o Evangelho no Lar, como foi colocado, ele é um instrumento importantíssimo de equilíbrio. É um instrumento onde a gente pode encontrar uma harmonia espiritual de relacionamentos. Por quê? Ele traz a palavra de Jesus através da leitura do Evangelho, e nós, com essa leitura, nós
nos elevamos ao Pai, nos elevamos a Jesus para compreender o que foi lido. E nós, através disso, nós assim protegemos essas interferências com muita luz. Como a nossa companheira disse na última segunda-feira, penúltima segunda-feira, ele tem os seus procedimentos importantes, pois ele reúne, né, a importância do Evangelho no Lar, segundo o Espiritismo. Ele tem a importância de nós reunirmos ali as pessoas que são da nossa família, pessoas que fazem parte do nosso grupo familiar, que moram dentro da nossa casa. E essas pessoas, sejam elas que aceitam ou não o Evangelho, o Espiritismo, elas podem participar apenas como ouvintes, né? Mas fica a critério de cada um. Mas o importante é que pelo menos um possa conduzir este Evangelho dentro do lar e fazendo uma pequena leitura do Evangelho, abrindo o Evangelho aleatoriamente, ou pode-se também fazer na sequência. Isso vai de cada um. E esse tempo, essa leitura, ela tem que ser sempre bom ler em voz alta, né? Fazer a leitura em voz alta. E esse tempo, depois da leitura, a gente faz ali uma interpretação do que leu, e junto com isso tudo a gente faz uma oração finalizando. E a oração iniciando também. Coloca-se um copinho de água, uma jarra, para que os mentores da casa espirituais possam fluidificar aquela água adequadamente, tá certo? Então, esse trabalho é muito importante dentro do lar, porque você acaba por harmonizar o seu ambiente e consegue expandir essa luz para aqueles que lá convivem com você, tá certo? Então, que nós possamos ter esse hábito em nossas vidas, no nosso cotidiano. O Evangelho no Lar, a gente orienta para que seja feito uma vez por semana, e no máximo de 15 a 20 minutos. Não exceder depois das 11h30, lá, porque nesse horário já da noite, as vibrações caem muito. Então é importante que nós possamos terminar no máximo até as 23h30. Isso é importante. Depois daí, é aconselhável não mais realizar, né? Só no dia seguinte, à luz do dia, a partir das 6, 7 horas da manhã, pode-se iniciar novamente com um horário pré-determinado, uma vez por semana, e sempre fazer no mesmo horário. Por exemplo, eu escolho uma terça-feira e eu escolho um horário pré-determinado. Por que isso? Porque quando nós já fazemos esse anúncio, nós já estamos convidando irmãos de luz, irmãos espirituais, para que naquele horário, naquele momento, eles já estão lá presentes no nosso lar, tá certo? Então, é importante que haja esse equilíbrio, é importante que seja sempre no mesmo horário e no mesmo dia, tá certo? Aí podem se perguntar, mas eu posso mudar esse horário? Mudar? Sim, pode. No último dia daquele dia que você combinou, que você já está ali fazendo o Evangelho, colocar, né, para o universo, estamos mudando o Evangelho de hoje para tal dia e tal horário. Isso não importa qual é. O importante é você colocar isso no verbo, colocar isso em palavras, para que haja outros, inclusive a espiritualidade possa, inclusive, né, estar conivente com isso. E esse convite ele é muito importante, gente, porque a espiritualidade ela não fica à disposição nossa o tempo todo. Nós temos que ter aí, né, a educação
e sempre, né, de começarmos num determinado dia e horário e terminarmos também naquele mesmo horário que nós estamos ali fazendo. Então, de 15 a 20 minutos é o suficiente. Então, como foi dito, esse evangelho no lar, ele dá um equilíbrio no lar. Então, por exemplo, de duas formas, ele traz um equilíbrio das questões externas, das vibrações, dos olhares, dos pensamentos externos que podem adentrar a nossa casa. Isso acontece, às vezes por um amigo, às vezes você vem de fora, se depara com uma discussão, você mesmo pode trazer algum irmãozinho aí que seja indesejado. E quando você não tem um lar preparado, é propício, muitas vezes, né, eles se acomodarem e aí fazer tudo aquele, né, conturbar o nosso lar, dependendo das nossas vibrações, de forma muito, muito grotesca. Então, às vezes a gente percebe que um ou outro chega em casa, né, parece que veio carregado de energias negativas. E já quando, se você está lá equilibrado, essa pessoa dentro, você percebe que já vem ali com uma energia que não é legal. Quem tem esse, né, quem está sempre em oração, está sempre... Então, o Evangelho, o que ele faz? Como ele cria uma luz, se nós trouxermos, ou alguém trazer alguma criatura que não seja desejável, a luz que nós colocamos no nosso lar vai expurgar, vai espirrar, vai tirar, ele não vai se sentir bem num ambiente iluminado, um ambiente de oração, protegido. Então ele vai se retirar. E aí mantém-se o equilíbrio dentro do nosso lar. E outras questões também de pessoas que adentram, muitas vezes as pessoas podem colocar, podem ver ali um móvel, pode ver um lugar bonito, falam, ó, que lugar, gostei disso. Pode, sem querer, um parente mesmo, sem querer, colocar, vamos dizer assim, aquilo que nós chamamos até de olho gordo. Pô, a pessoa veio aqui, me colocou um olho gordo aqui, ou falou tanto daquele instrumento, daquele aparelho, daquele carro, não importa. Mas isso pode ocorrer da pessoa trazer consigo, de forma ainda que não seja maliciosa ou pretensiosa, ele pode deixar ali um resquício, né, desse sentimento, dessa energia que ele possa ter trazido. Então, isso, com a prática do Evangelho no lar, nós também queimamos e nós eliminamos, nós criamos uma barreira para que estas influências negativas adentrem o nosso lar. Tá certo? Só dar uma boa noite aqui a Celeste, que acabou de entrar. Então, gente, e tem as questões também que nós mesmos criamos situações negativas dentro da nossa casa. Entre marido e mulher, filhos e outros parentes que convivam dentro do nosso lar, nas nossas indiferenças, junto com aqueles momentos que a gente tem, de que um tem uma forma de pensar, outro tem outra, ou não concordam com isso, isso cria um ruído, cria dentro do nosso lar miasmos que vão sendo, né, eles vão se impregnando nas paredes da nossa casa. E a gente não se dá conta disso. E vai tornando ali um ambiente carregado, pesado. Com o advento do Evangelho no lar, gente, ele queima a oração, né? A oração que nós fazemos, a leitura do Evangelho, aquele preparo todo que é feito, queima, ele corrói todos esses miasmos, essas manchas escuras que ficam impregnadas em nossa casa. Tá certo? Então, é uma forma de higienizar o nosso lar e uma forma de nós protegermos o nosso lar. Tá certo? Nós costumamos dizer sempre na nossa casa que as pessoas, quando lá chegam, né, chegam com, né, muitas vezes com chakras carregados, com as dificuldades que tiveram durante a semana, tal,
chegam na casa espírita, né, vão lá, ouvem a nossa palestra, uma palestra bem equilibrada, depois vão tomar o seu passe e na sala e ali naquele preparo de meia hora, de 45 minutos, a pessoa se sente totalmente já, né, bem, sentindo-se otimamente com aquelas energias que adquiriu naquele instante. E é o que realmente acontece. Quando nós adentramos uma casa espírita e tomamos o passe, nós higienizamos o nosso corpo físico, tá certo? E é ali, quando nós estamos limpinhos, estamos preparados para enfrentar mais uma semana, onde, com palavras de conforto, de esforço, de tudo aqueles ensinamentos que nós passamos aos nossos ouvintes, para que, né, mantenham aquele equilíbrio. E é importante que se dar a continuidade daquela sintonia dentro da nossa casa. Então, percebam, eu vou para o centro, tomo ali meu passe, tal, estou totalmente higienizado, bonitinho ali, perfeito, já com todos os meus chakras, tudo em ordem. E se eu chego na minha casa ali, onde há ali discussões, onde há todo um processo, eu acabo caindo na armadilha de eu me envolver com aqueles fluidos, com aquilo que está ali impregnado. Então, eu tenho que dar o equilíbrio. Eu faço minha higienização e tenho que continuar até chegar na minha casa. E lá eu vou encontrar um ambiente gostoso, um ambiente já preparado para eu ter todas as proteções necessárias para que eu não consiga, para que eu não tenha nenhum desconforto. Tá certo? Então, é importante que nós possamos manter esse equilíbrio através do Evangelho no Lar. É importantíssimo isso para nós. Por isso que nós constantemente estamos falando desta metodologia de trabalho. E muitas pessoas, gente, eu até vou aqui me estender um pouco mais nesse assunto, porque eu vejo que muitas pessoas ainda fazem confusão com o Evangelho no Lar. Eu tenho, às vezes, observado que pessoas, às vezes, convidam criaturas, né, amigos de outras casas, de outros, assim, que são parentes, de outros, para fazer o Evangelho no Lar. Isso está errado. Por quê? Quando você convida, quando você está quase que ali fazendo uma sessão espírita dentro da sua casa. Porque o Evangelho no Lar, ele está sendo preparado para as pessoas que estão dentro da minha casa, naquele terreno, nos quatro cantos da minha casa. São exclusivamente para os habitantes da minha casa. Eu tenho que ser egoísta, não assim de forma, nesse momento. Por quê? Eu preciso me proteger, eu preciso estar bem, a minha casa precisa estar bem. Então, eu tenho que orar, preparar a minha casa. A partir do momento que eu convido outras pessoas, você já vai perder o foco só da sua casa, tá certo? Então, o Evangelho no Lar, ele tem que ser feito única e exclusivamente para aqueles que residem naquele ambiente. Ah, mas então quer dizer que eu não posso orar por outras pessoas, eu não posso fazer isso? Gente, pode, é sadio, é valioso. Muitas vezes a gente se unir em família, fazer uma oração, pegar o Evangelho, fazer uma leitura para harmonizar a família, harmonizar aquelas pessoas que estão, mas isso não se chama Evangelho no Lar. Chama-se, pode ser um grupo de pessoas que querem fazer algumas orações, orar pelo planeta, mas a minha sugestão, quando você quer pedir ajuda, quando você tem pessoas que estão precisando de alguma oração, ou precisando de algo que precisa, né, se ajuda, vai numa casa espírita, vai numa igreja, vai lá no seu templo, não tem problema. Né? Lá o ambiente já está preparado para que você possa expor a sua necessidade sem nenhuma interferência. Por que eu digo isso?
Porque nós, quando estamos fazendo, quando nós nos reunimos no nosso lar, e não há um preparo, não há ali uma condição muito boa, pode, em vez de ajudar, pode atrapalhar. Por quê? Como a gente bem fala, as interferências, elas podem acontecer sem que a gente fique ciente disso. Quantas casas, esse hábito era feito lá antigamente, quando não havia muitas casas espíritas. Antigamente tinha-se o costume, ela chamava-se de mesa branca, ou das pessoas se reunirem nas casas, né? Tinha ali um indivíduo que tinha ali um certo conhecimento, ele convidava para fazer ali uma reunião espiritual. Muito bom, isso acontecia, só que aquilo muitas vezes trazia, junto com o que se trabalhava lá, coisas indesejadas. Por quê? Se vocês imaginem, mesmo dentro de uma casa espírita, já há o perigo de nós sermos ali invadidos, e uma casa preparada de oração, de prece, com todos os procedimentos que nós temos que ter de equilíbrio, os nossos protetores espirituais, apóstolos, todos esses, né, os guardiões da casa. E mesmo assim a gente muitas vezes tem algumas invasões, quiçá dentro da minha própria casa. Eu posso estar correndo um sério risco de estar ali, vamos dizer assim, dando oportunidade para que alguma coisa, alguma interferência maior prejudicar no meu lar. Então, minha sugestão, e de acordo com o que a gente já tem aprendido, né, durante todo esse período, que o evangelho no lar se faça única e exclusivamente para os que estão ali. Aí, neste ambiente de nosso lar, se eu tenho um filho, minha esposa, ou que estão viajando, ou que estão ali fora do país, ou alguém muito próximo que mora na casa e desejar a ele, que você possa vibrar por ele, tudo bem. Mas se a gente começa a pedir para João Ciclano que mora isso, a pessoa veio pedir para cá, daqui a pouco você faz uma corrente ali espiritual pedindo um monte de ajuda. E não é esse o intuito do Evangelho no Lar. Isso precisa ser bem explicado, gente. É importante. Deixa eu só ver o que a Celeste escreveu aqui para nós. O Evangelho é a forma blindagem de todos nós contra todos os perigos e energias negativas. Temos que ter cuidado minucioso ao levarmos pessoas para adentrarem em nosso templo sagrado, que é o nosso lar. Perfeito. Que é o nosso lar. Pois não sabemos os acompanhamentos que, de maneiras indesejadas, receberemos. Brunado Bahia. Perfeita, Celeste. É isso mesmo que eu estou acabando de colocar. Né? Primeiro, fazendo essa separação. A gente não pode fazer da nossa casa uma casa espírita. Temos que preparar os nossos lares contra amigos, não importa, amigos, inimigos, parentes, porque eles adentro muitas vezes podem olhar por algo, pode trazer algo negativo. Então a gente precisa combater, precisa estar preparado para tudo isso. E a nossa casa, gente, ela é o nosso templo sagrado. Nós temos que proteger o nosso templo de todas as interferências internas e externas. Então, não deixem de fazer o Evangelho. A gente ganha, numa semana, 20 minutos, num dia da semana pré-programado. 20 minutos só. E isso já faz um bem tremendo. Então, quando você inicia isso, pode acontecer de você estar fora de casa. Eu estou viajando, minha casa... Não tem problema. No dia que você tem programado ali o seu evangelho, mesmo que você não esteja com o evangelho, faz uma oração. Né? Faz uma oração para a sua casa ali e pede proteção para onde você está e junto com a sua casa. Como você estivesse fazendo. São 5 minutos. Não mais do que isso, que você para alguma atividade e protege o seu lar.
tá certo? Então, não esqueçam disso, né, que é importante. Façam o evangelho só com aquelas pessoas que moram na sua casa. Evitem de ficar pedindo ajuda para esse, para aquele, para aquele. Não, faça só para você, para o seu lar. Não queira fazer do seu lar um instrumento de igreja, de lugar onde está preparado. No nosso caso, a casa espírita, temos ali, né, as vibrações, que são um lugarzinho sagrado ali, que as pessoas solicitam vibrações através dos pensamentos, na palestra, através dos passes, a gente mentaliza aquela pessoa que está lá buscando, mas isso tudo é feito com bastante segurança. Estamos num ambiente preparado para fazer isso. E como nós não temos certeza da preparação da nossa casa, né? Porque nós somos muito frágeis. Para vocês terem uma ideia, gente, até quando você tem um arrastar de cadeira, um ruído maior, um bater de porta, um palavreado de baixo calão, isso é porta aberta para influências negativas, para energias negativas estarem no nosso lar. Nosso lar é muito sensível. Inclusive, eu costumo até acrescentar a questão da higienização do lar. Manter sempre o nosso lar com janelas abertas, ventiladas, para que o lar possa respirar, possa, né, ele possa, né, ter um ambiente gostoso, né, bem arejado, mesmo que no frio. Abra, já deixa o sol entrar. O sol queima as energias ruins também, o sol, ele é muito bom. E de vez em vez, se preocupar, ver se ali na nossa casa não tem um lugarzinho escuro, uma parede lá com alguma umidade, que tem ali alguma coisinha que não seja boa, né? Passa uma tinta, arruma, faz uma higiene, limpa. Não deixe as coisas ficarem paradas por muito tempo num determinado lugar, inclusive nos porões, né? Inclusive onde a gente às vezes começa a acumular muita coisa e acumulando alguns objetos que são às vezes interessantes para quem não, né? Podem ali se acumular energias negativas. Então é bom estar sempre mexendo. As nossas gavetas, nossas roupas, está sempre revirando lá, mexendo, trocando, colocando, lavando, perfumando, doando para quem precisa. Então são detalhes importantes que faz diferença no nosso cotidiano, faz diferença no nosso bem-estar, faz diferença no nosso aconchego, né? Como foi dito, é nosso templo sagrado. E ele é o nosso templo. Às vezes a gente vem de uma viagem, vem disso, daquilo. Como é gostoso a gente se aconchegar dentro do nosso lar, não é? Ali na nossa cama gostosa, com o nosso cobertor, enfim, com aquilo que a gente se sente bem. Mas não importa o tamanho da casa, pode ser um lugarzinho pequenininho, mas que lá tenha boas energias, que tenha ali uma higiene, seja limpo, não importa se é humilde, não importa isso, porque eu estou me referindo à higienização que é transparente, a microbiana, a higienização inclusive dos nossos pensamentos. Isso é importante também. E o lar precisa, né, com toda a humildade que possa ter, né, uma casa de madeira, não importa, um chão batido, não importa, a casa espírita do Chico Xavier era no chão batido, não importa, o importa é a arrumação, o importante são os detalhes com que a gente vai harmonizando, o palavreado que nós usamos dentro dos nossos lares. Gente, vocês não têm ideia quanto carrega um lar com palavras de baixo calão. Pessoas hoje, as pessoas costumam, né, xingar muito, falar palavras obscenas dentro do próprio lar. Isso traz uma energia incrível negativa. E a gente não se dá conta disso. Isso vai aos pouquinhos. Vai ali, né, vai se impregnando aqui e acolá, e a gente não se dá conta disso. Certo? Então,
eu quis me dedicar esses 30 minutos para falar um pouquinho sobre o Evangelho. Se alguém, né, quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser nesse instante perguntar sobre essa questão que nós estamos colocando, fique à vontade, né? Porque eu entendo que é um procedimento riquíssimo de energia, riquíssimo, né, de proteção, que muitas vezes a gente deixa de fazer e não se dá conta. Só para acrescentar mais um pouquinho, eu ouço muitas pessoas me dizer assim: eu não fiz o Evangelho porque eu estava numa situação muito difícil. A minha casa, eu estava totalmente mas assim, atordoado. Falei: menino, menina, para com isso. Porque exatamente no momento que você precisava fortalecer o Evangelho, você abandonou. Quando a gente mais precisa, a gente não faz o Evangelho. Então, o Evangelho, ele é feito nos bons e nos maus momentos. Nos bons momentos, por quê? Mantém um equilíbrio, fazendo com que os maus momentos, se existirem, sejam a menos. Não interferem na sua pessoa, né? Na sua condição, na sua plenitude espiritual. Interferências, claro, vão acontecer, problemas vão acontecer, situações adversas podem acontecer, sim, mas nós estaremos preparados, nós estaremos assim, como se faz, vigiando, orar e vigiar, né? Vigiar e orar. Esse é o grande, né, momento do nosso, ainda mais hoje, que estamos vivendo momentos daí um pouquinho difícil, que isso possa nos ajudar muito ao nosso equilíbrio espiritual, equilíbrio psicológico, né, e aumentando as nossas defesas pessoais e espirituais. Tá certo? E eu tenho certeza que com isso nós mantemos a nossa saúde. Por quê? Pensamentos positivos, mente positiva, a gente evita evita aquelas doenças que não são desejáveis ao nosso, tá certo? Então é um remédio maravilhoso espiritual. Adotem, não deixem de fazer, tá certo? Existem várias casas que têm todos os procedimentos de como faz o Evangelho. Vão buscar isso, né? No próprio Evangelho, alguns evangelhos têm ali os procedimentos também, tá certo? Muito bom. E eu queria falar um pouquinho também, isso foi dito na primeira, na palestra da semana, não é essa outra, e na última semana, agora na última segunda, foi eu que fiz a palestra sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. É um capítulo interessante, é um capítulo onde nos faz e nos remete a pensar um pouquinho sobre a perfeição. Ela existe, talvez ainda no nosso mundo, ainda não. Ainda temos aqui ainda, somos muito pequenininhos ainda para dizer que somos perfeitos. Mas Jesus, ele, quando esteve aqui conosco, ele colocou: sede perfeitos como seu Pai Celestial o é. Tá? Inclusive eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ou seja, naquele momento onde ali não havia muitos esclarecimentos, onde não havia ali o discernimento do que realmente Jesus veio fazer aqui, explicar, ele veio mostrar um caminho para nós, havia muita ignorância espiritual nesse sentido naquele momento. Então, ele colocava muitas das suas parábolas, dos seus provérbios, dos seus ensinamentos, de uma forma assim meio dura, para que as pessoas pudessem realmente se aperceberem do tamanho e da grandeza que era a nossa do início do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento espiritual. Porque Jesus veio nos ensinar, veio fazer com que nós evoluíssemos, né, nessa seara aqui no planeta, melhor dizendo. Ele veio para ensinar: o caminho é esse. Só que muitos, no decorrer, deturparam um pouquinho isso. Mas aqui no próprio Evangelho coloca ali, né,
que Deus é a perfeição absoluta, infinita para todas as coisas. E é lógico que nós, criaturas humanas, nós não vamos sequer chegar próximo desta característica que é a perfeição divina, da perfeição de Deus. Mas nos dá o caminho. Então, quais são os caminhos? O que eu preciso? É difícil, como foi dito. Nós ainda estamos ainda vivendo um momento em um planeta de provas e expiação. Estamos num momento onde que essa perfeição, ela ainda se torna não difícil, não que seja impossível. Ela é possível desde que se nós quisermos. Então, ele começa assim, né? Quais são as características desta perfeição, da perfeição? E ele coloca aqui, né, no Evangelho: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Gente, isso aí é coisa que você fala, meu Deus do céu, né? Até sai brincadeira, né? Amar os vossos inimigos. Por que Jesus dizia isso? Por que ele colocou isso para nós, amar os nossos inimigos? Amar o meu amigo é fácil, não é? Amar o meu amigo que está aqui dentro de casa, amar aquele que me traz presente, amar aquele que tem os mesmos pensamentos que meu, amar aquele que não me contraria, que sempre está paralelo com os meus pensamentos, é fácil. Agora, quando você depara com alguém que te critica, alguém que não concorda com você, alguém que te persegue, esse é um cara perigoso, esse é uma pessoa que você tem que buscar a amizade dele, para que ele não se torne um dia um seu inimigo. Se ele já está se apresentando como um inimigo nesta vida, ame-o, né? Faça, né? Fazer o bem àqueles que vos odeiam. Então, ore por ele. A oração é um instrumento maravilhoso para que, se eu tenho um inimigo, se eu bater de frente com ele, o que vai ser? Eu vou cada vez mais estar degladiando com esse meu inimigo. E a partir do momento que eu começar a fazer orações para ele, amenizo, eu começo a olhar aquela criatura de forma diferente. Então eu crio um ambiente ameno, eu crio uma vibração positiva do bem. Mesmo que ele não concorde com as minhas opiniões, mesmo que ele não vá, que não siga, que seja totalmente, que me prejudica, que quer me prejudicar, não tem problema. Porque se ele está com esse pensamento, se ele tem esse sentimento contra você, ele não vai mudar. Só se acontecer algo que mude assim, né, da noite para o dia, mas você precisa ajudar ele a te ajudar. Então a oração, como o Jesus colocou, amai os vossos inimigos. Faça uma oração que ele coloca aqui, quer ver? Pois se amais apenas aqueles que vos amam, né, que recompensa tereis? Então ele diz aqui, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Orai. Então a oração, você buscando esse inimigo, você está, vamos dizer assim, trabalhando para o seu equilíbrio, não ter ninguém, você evita de alguém estar mentalmente emanando energia negativa para você, emanando, porque quando a pessoa tem raiva, ódio de você, o que ele faz? Ele joga, eu não gosto do João, não gosto do Pedro, não gosto do Aidar, isso vai para o cosmos. E o que isso vai? Vai bater de frente para você lá. E se você estiver na mesma condição, você vai aceitar aquilo e vai, opa, né? Está me mandando tudo isso de ruim. Então aquilo vai te pesando, vai te carregando. Então, quando ele coloca que a perfeição, quando a gente está nessa condição de... Vamos orar. Na nossa condição de provas e expiação, quando eu oro para alguém, eu estou amenizando a minha situação. Eu estou tentando ganhar um inimigo. Eu estou tendo um inimigo a menos da minha lista de problemas. É lógico,
é algo que a gente às vezes não para pensar nisso. Então, essa perfeição que fala sede perfeitos inclui a sua condição de você estar sendo bondoso, né? Sendo caridoso ou ajudando aquela pessoa a não emanar tantas questões de inimizade com você. Fazer o bem, mostrar às vezes com atitudes, quem sabe? Às vezes a gente leva muita cacetada, né? Vai uma, duas, três vezes, a gente até o tempo que a terra que você desiste, mas faz o bem, nunca faça o mal, nunca critique, não critica o seu inimigo, não critique, porque você cria uma barreira poderosa para não entrar na mesma sintonia. Então, pelo menos se você não criticar, não verbalizar o seu pensamento, você já está fazendo um grande bem para você e para ele. E essas condições, né, dessas perfeições que a gente busca, esse momento de que estamos aqui, é para o quê? Para o crescimento, como eu disse já no começo. Jesus nos fez listas de procedimentos, de atitudes para o nosso crescimento espiritual. Ele elencou lá, né? Tudo aquilo que nós precisávamos fazer para nós nos melhorarmos, para nós evoluirmos, para nós crescermos. E Ele quer que nós sejamos perfeitos para que nós saiamos que a gente possa sair, né? Dessa condição que nos encontramos do planeta, de provas e expiação, mudar a nossa faixa para um planeta, obviamente, que nós temos que ter escalas, um planeta de melhorias, né? De regeneração, que nós precisamos, é a próxima etapa de um planeta que está na escala evolutiva. Ele sai de um planeta primitivo, entra num planeta de provas e expiação e entra no próximo de regeneração. Então Jesus, ele veio nos passar isso. Vamos evoluir, vamos sair, porque o planeta estava uma verdadeira loucura, isso aqui na época que ele veio. Ele falou, não é possível que não conseguimos lá mudar as mentalidades daquele pessoal lá embaixo. Então ele veio para mostrar. E por incrível que pareça, mesmo assim demorou 2000 anos para que nós pudéssemos realmente entender as mensagens de Jesus através de Kardec, que veio fazer a codificação, né, através da espiritualidade. Eu não canso de falar isso, porque para mim isso foi o maior, para mim foi na nossa época, a maior revelação de Jesus, quando Kardec colocou o que realmente Jesus veio fazer aqui na Terra, e não somente aquilo que nós queríamos, ou que pensávamos que ele veio fazer, e conduzimos os ensinamentos para que nós pudéssemos nos sentir mais ou menos confortáveis. Então, a terceira revelação, que é dita inclusive no nosso Evangelho, é o Espiritismo. E aqui ele fala um pouquinho, os bons espíritas, que eu queria falar também, né? Tem o homem de bem, tem vários itens, vários subcapítulos, subtextos aqui, que é esse capítulo Sede Perfeitos. Os bons espíritos, eu queria falar um pouquinho sobre isso também, porque é importante nós sabermos com quem estamos, aonde estamos indo, com quem estamos conversando, se nós realmente estamos ouvindo coisas sadias, importantes, se nós estamos realmente sendo instruídos com informações lógicas, científicas, e não aquelas que são ilusórias, que fazem com que a gente imagine que ir numa casa, ser espírita ou numa casa espírita, é você alcançar todos os seus objetivos, tornar-se rico, todos os seus problemas vão acabar. Inclusive, a gente até sente, até eu falei, na casa espírita, você não vai ali chegar e no dia seguinte já não tem mais problema nenhum, né? Não é um lugar que muitos prometem o céu e a terra. Nós não fazemos promessas nenhuma para ninguém, porque depende do livre-arbítrio de cada um.
Não adianta dizer, olha filho, você precisa por esse caminho, mas se você quiser por lá, é o seu livre-arbítrio, vá, né? E depois não venha reclamar que você não está alcançando, não está se melhorando. Muitas pessoas acham que você vai num templo, já ali no dia seguinte já está curado, já não tem mais problema, já não está com obsessor. Não é assim que funciona. E nós temos que saber aonde nós estamos indo, saber com quais são, né? Saber com qual profeta, quais são os dirigentes, quais são os ideais, o que estão ensinando. Se uma casa que deturpa, né, que segue caminhos diferentes, precisamos analisar, né? Porque você precisa questionar aquele que está te ensinando. O questionamento é importante para que você não acredite em tudo aquilo que está sendo dito. Um bom espírita, ele segue muitas, né, os ensinamentos. Ele em termos financeiros, por exemplo, numa casa espírita, jamais pode se tirar um centavo que seja para o seu próprio bolso. Tudo que você arrecada, e lá inclusive a gente pede muito, nós lá pagamos aluguel, pagamos um monte de coisa, aluguel, água, luz, faxineira, enfim, tudo, temos gastos, e se você não for ali um financeiro, não tiver uma estratégia de ficar de pé, né, você fecha a casa espírita. Então a gente precisa de ajuda, porque lá são todos voluntários. Ninguém ganha salário nenhum lá, ninguém. Então é tudo voluntariado. E tudo que se faz dentro de uma casa espírita é retornado para a casa espírita. Né? Ai daquele que pegar um centavo e colocar no seu bolso, que não seja direcionado para casa. Né? Então, aqueles que cobram por um valor, cobram por te falar se você vai casar, se você vai ficar rico, toma cuidado, porque ele pode até saber muita coisa, porque o mal, ele também sabe o que você pensa, o que você faz. Os espíritos que se dedicam a esse tipo de brincadeira, vamos dizer assim, eles sabem. Então, aquele que não é um bom espírita, aquele que não sabe conduzir a espiritualidade como foi colocada, porque a mediunidade, ela foi nos dada gratuitamente, e de graça você tem que reverter. Então você tem que se doar em benefício de outrem. Você tem que fazer a caridade sem querer nada de volta, nem financeiro, nada. Ainda mais os elogios, a gente tem, porque as pessoas também, óbvio, recebem muita ajuda psicológica, espiritual, agradece a você, mas temos que agradecer ao Pai, agradecer a Deus, né, por aquilo que estamos recebendo. Então a mediunidade, ela é gratuita e tem que ser também, da mesma forma, ser dada gratuitamente. E tudo que se gira financeiramente dentro de uma casa, ela tem que ser somente em prol daquela casa. Então, os bons espíritas são aqueles que propagam o espiritismo de forma científica, filosófica e de inteligência, né? Com aquela fé raciocinada. Não é nada de mistificação, dizendo que quem frequenta a casa vai ser, né? Então, o bom espírita, ele te dá o caminho, te mostra o caminho, te fortalece para que você não despenque num momento difícil da sua vida. A casa espírita e os espíritas têm a obrigação, né, de ensinar, de mostrar um caminho certo, de ajudar a fazer a caridade, seja ela qual for, mesmo que só dentro da casa espírita. A caridade com a espiritualidade é importante, né? Quantos espíritos a gente não ajuda na desobsessão, das sessões espirituais que a gente faz? Quantos irmãos que lá chegam totalmente, né, fora de noção de tudo, não sabem nem o que estão fazendo, e você se doa, você se predispõe a ajudá-los, sem saber quem é, o que fez, não importa. Importa é o trabalho que a espiritualidade põe nas suas mãos, que ele te dedica. Uma casa espírita, você entra, você se sente bem. Se ali
tem uma luz, se ali se pratica o bem, se lá é conduzido de forma ordeira, você vai logo perceber isso no seu primeiro dia que lá você adentrar, né? O que se fala, se não é nada, né, de ilusória. Então, se preocupem, né? E tem aqui, ele se refere, Jesus colocou, e Kardec, da mesma forma, a espiritualidade, ele colocou isso de uma forma muito importante, porque a espiritualidade dos espíritas tem uma função do esclarecimento, de levar, de desmistificar, gente. Nós, quanto tempo ficamos aí na escuridão de informação, sendo iludidos, enganados? Quanto tempo nós vivemos nesse processo? E, né, depois que nós aprendemos com Allan Kardec, através dos seus ensinamentos, com livros que foram psicografados, né, mais de 450 livros de Chico Xavier, uma cultura imensa, um poder absoluto de informação da vida após a morte. E isso a gente precisa divulgar, a gente precisa levar, porque muitos ainda acham que a vida termina nesse pequeno processo que nós estamos vivendo hoje, né? Que acaba em 10, 15, 20, 30, não é assim. O Espiritismo nos mostra que há a importância da reencarnação, a importância de nós ajudarmos, de mostrar que nós temos o nosso livre-arbítrio, nada é imposto para cima de nós, nada, gente. Tudo que nós fazemos nos é dado com ciência. Olha, não faça isso, você quer fazer? Faz, mas o importante é você seguir este caminho. Não é proibido, se você quiser ir por aquele caminho com a porta estreita, né, a porta larga, vá, mas você vai assumir as suas próprias responsabilidades de ter que estar jogando esses erros para as outras reencarnações. Você fica adiando o seu crescimento. Poxa vida, Jesus veio nos mostrar, Kardec veio nos esclarecer. Temos muitas informações que estão aí, né, a nosso dispor a qualquer instante. Basta apenas ter um pouquinho só de tempo, se dedicar um pouquinho para a leitura. E nós, espíritas, temos que ter este conhecimento, temos que ter esse tempo, praticar de forma ordeira, ensinar, levar esse aconchego para quem que seja, tá certo? Faz parte, né, do diploma do espírita aqui. Isso teria que ser de todos, na bem da verdade, não só dos espíritas, mas isso vai acontecer um dia, vai acontecer onde tudo isso que um grupo de pessoas, porque ainda se nós formos pegar a doutrina espírita, ela ainda não alcança um patamar grande de abrangência, né? Ainda temos muitas questões que ainda estão duras ali, né? Jesus levou 2000 anos para conseguir, né? Nem todos nós conseguimos, nem todos nós conseguem ainda obter os esclarecimentos de que Jesus colocou, né? Você viu quanto tempo faz que nós estamos aí lutando e ainda, mesmo assim, nós não conseguimos entender, não ter... E Kardec, por sua vez, juntamente com a espiritualidade de luz, veio nos mostrar, codificar aquilo que Jesus pontuou para nós o tempo todo, né? Então, é uma das questões que é colocada nesse capítulo de Sede Perfeitos, para que nós busquemos a perfeição. Nós não vamos nos tornar santos, nós apenas temos o conhecimento, o caminho. Então, sede perfeitos, siga a perfeição, siga aquilo que Jesus que nos colocou para nós alcançarmos o nosso crescimento espiritual. E um dos pontos que eu queria também colocar para você, bem rapidinho, que ainda acho que dá tempo, ainda fala sobre o dever. O dever é obrigação moral, ele não coloca como uma obrigação material aqui no capítulo, porque nós todos temos deveres, né? Muitos deveres que nós temos são os materiais do trabalho, da pontualidade, daqueles deveres comuns que nós temos, mas nós temos os morais. E esses são importantíssimos, porque desde quando nós encarnamos aqui,
quando nós estamos preparando a nossa encarnação, a gente já vem preparado com determinadas missões. Uma delas, né, quando nós nos colocamos, casamos, homem e mulher, casa e tem um filho, esse filho já é um dever que nós temos de recebê-lo, de educá-lo para a vida. Então é um dever moral de educá-lo, de mostrar o cristianismo, mostrar para ele, mostrar uma religião, mostrar o que é certo e o que é errado, né? Colocar esse espírito, tentar pelo menos colocar ele num caminho. Esse é um dever que nós iniciamos com muita, assim, né? E a gente não se dá conta que isso já faz parte de um processo que nós trazemos já do mundo espiritual. Aquela questão de você dar os primeiros, né, mostrar os primeiros passos, dar os primeiros passos para o teu filho das questões morais, do entendimento, da educação, do comportamento, né? E eu vejo muitas vezes, eu não vou entrar nesse mérito, mas quanto que está sendo deixado de lado da educação de muitos que, né, infelizmente, deixam para, às vezes, até uma escola, um professor educar os filhos. E você acaba, sabe, dando essa tarefa para o outro. E não, quando Deus te manda, quando você é abençoado com um ser, certo? Então já tem ali uma responsabilidade de você cuidar bem dele, tanto nas questões materiais e principalmente nas morais, para que ele possa, desde criança, né, ele possa ali crescer à luz dos bons, do conhecimento, dos estudos, da bondade, da caridade, esses ensinamentos que a gente está aprendendo a duras penas agora, né, que a gente vem brigando muito com isso para entender. E um dos deveres que a gente tem, que ele coloca aqui também, gente, é nós nunca deixarmos, né, ou de nós nos colocarmos, temos o dever moral de nós nunca nos colocarmos, se nós nos colocarmos no lugar do outro. Né? Como que o outro recebe uma crítica minha? Como que eu vou, como que essa criatura vai receber um mal que eu possa fazer? Falar bem dela. O meu dever, eu tenho um dever para com o meu próximo de não maltratá-lo, de estar próximo dele, de ajudá-lo, de proteger, de fazer o que for necessário para. Então o dever, ele até começa por aí e termina quando nós começarmos a descobrir defeitos nesse próximo e nós não enxergarmos os nossos próprios. Porque a gente muitas vezes começa a enxergar erros nos outros, apontar o dedo, mostrar muitas vezes os defeitos e nós começamos e a gente percebe que a maioria do que nós estamos apontando são os nossos. Então o dever, ele inicia-se no momento que você tem que tomar o maior cuidado para com o seu próximo e evitar de você começar a apontar o dedo, sendo que quando você tem que parar. Tem que parar quando você começa a criticar alguém nas questões que você mesmo esteja fazendo. Tá certo? Então, eu gostaria, né, a gente optou por esse capítulo, né, da perfeição. Repito, nós ainda estamos lutando, estamos nos preparando para chegarmos nesse ponto da perfeição. Nunca fale que isso é impossível, que você nunca vai conseguir amar alguém, amar o seu inimigo. Nunca diga que você não possa se colocar no lugar de alguém. Nunca diga que você não pode orar por alguém, né? Porque nós precisamos iniciar, nós precisamos dar os primeiros passos em direção a essa perfeição. Vamos alcançar? Sim. Cada um de nós tem a sua percepção. Cada um de nós tem
o momento do despertar. É um despertar. Esse despertar já está aí. Aqueles que quiserem participar desta ceia, né, como Jesus coloca, seja bem-vindo. Porque eu lhes dou o pão, eu vou lhes dar, né, tudo aquilo que o reino de Deus, se vocês realmente seguirem esses ensinamentos que estão aí presentes conosco nos nossos desafios. Então, eu gostaria de deixar aí com vocês, né, esse recado de nós estarmos aí pensando um pouquinho na perfeição. A perfeição que inicia-se, ela não está, nós não adquirimos a perfeição de um dia para o outro. A perfeição, as nossas atitudes que se referem à perfeição, elas vão, né, passando um pouquinho de cada vez. Mas se eu desistir, se eu não me preocupar, se eu não fazer algo para iniciar, eu vou postergar, eu vou adiar esse progresso, não sei por quantos anos e anos e anos, como a gente sabe que existe. Quantos espíritos que perderam a oportunidade de evoluir, preferiram caminhos outros que não aqueles que Jesus colocou, estão aí, né, tentando agora, a gente percebe isso nos dias de hoje, que está sendo dada a oportunidade aos espíritos que realmente não foram, que não quiseram evoluir e agora estão aí, estão muito próximos de nós aqui encarnados, e que eles estão, a gente vê nitidamente uma condição de perversidade, às vezes de aquele sentimento de ódio que está sendo exaltado, e muitos de nós já não precisamos estar nesta sintonia, mas precisamos também dar o exemplo. Nós precisamos não abandonar, mas nós precisamos, através de atitudes, mostrar um caminho para essas criaturas também, e não com ódio, né, com rancor. Isso só vai gerar mais ódio e mais rancor, porque o planeta está modificando e aqueles que não puderam, não quiseram ou não voltaram, porque a reencarnação é o principal fator de evolução de um espírito, a reencarnação. É um dos mais importantes fatores de nós evoluirmos. Então, que a gente não deixe para amanhã o que é possível ser feito hoje. E está nas nossas mãos. Não importa se eu tenho 10 anos ou tenho 90 anos, não importa. O importante é nós começarmos a pensar dessa forma para nós, na nossa evolução, através desses ensinamentos. Tá bom? Então, eu me despeço essa noite, desejando a todos vocês uma excelente noite, um excelente final de semana, e certamente estaremos juntos na próxima segunda-feira com mais uma palestra lá diretamente da nossa casa, que por sinal, né, a gente tem percebido que já esgotou, estamos lá, não tem mais lugar quase para ficar, já estamos nos preparando para talvez abrirmos segunda e outro dia, quarta-feira, estamos já estudando essa possibilidade para melhor receber a todos, né? Porque está ficando muito cheia a casa. Então é um sinal para nós bom, porque é de credibilidade, e que a gente percebe que muitas pessoas estão precisando de ajuda. E um sentido assim, né? Está enchendo muito porque tem muita gente precisando de ajuda também. Tá certo? Porque a gente precisa acolher todos, né? Como foi dito, né? O bom espírito precisa acolher, precisa ajudar. Tem que estar próximo das necessidades para entender, compreender e ajudar bastante a todos esses. Então a gente está estudando uma forma de dividir os trabalhos da casa e dividir talvez ainda segunda ou quarta, mas ainda estamos planejando. Quando nós conseguirmos porque nós temos que dividir lá os médios, tem que ter médios suficientes para trabalhar em dias diferentes, tá certo? Mas eu tenho certeza que nós vamos alcançar e vamos ajudar aí a todos aqueles que estão precisando. Uma boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos
e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.